Bom, então aqui fazer uma aula só sobre número de oxidação. Então, eu vou pegar aqui algumas anotações antigas e vou estruturar outras. Resolvi gravar uma nova aula, né, para a turma, porque estava meio desatualizado, então resolvi gravar, por isso que demorou um pouquinho mais essa aula. Então, aqui no caso, né, a gente vai rever, né, os conceitos de oxidação e de redução, né? Então, se a gente pegar os primórdios desse conceito, né, de oxidação e de redução, então, quando uma substância oxidava, é quando ela reagia com oxigênio, né? Então, aqui no caso, por exemplo, a oxidação do ferro, quando ele reage com oxigênio, ele sofre uma oxidação, tá certo? E que na redução, o que, que acontecia? Quando a gente tinha um minério, né, por exemplo, um minério de ferro, que tem na forma de óxido, e a gente consegue retirar, né, o oxigênio, então pela a retirada do oxigênio, pela redução da massa, né, porque aqui se a gente está retirando o oxigênio, a gente reduz a massa também do ferro. E aí, nesse caso, é, o, o ferro, essa substância sofreu uma redução, certo? Então, aqui nesse caso, né, esses conceitos originais eles foram modificando, né, e com a evolução da, da química e com os conceitos, né, da natureza elétrica da matéria, né, e com o entendimento melhor da estrutura dos átomos, né, nós podemos explicar de uma maneira melhor e generalizar também processos de oxidação e de redução, né? Então, por exemplo, aqui, se a gente for imaginar o ferro, né, toda substância simples, né, ela tem um número de oxidação igual a zero, tá certo? Se o ferro reage com oxigênio, que aqui também tem número de oxidação igual a zero, né, então o ferro ele vai oxidar. Se a gente calcular aqui o número de oxidação do ferro nessa substância, nós temos o ferro 3. Né? Então o ferro foi de um número de oxidação de ferro 0 a ferro 3. Então aumentou o número de oxidação, então houve uma oxidação do ferro. Por outro lado, o oxigênio, que era zero, foi para -2, né? Então, nesse caso aqui, houve uma redução do número de oxidação. Então, o oxigênio sofreu uma redução, ok? Mesma coisa aqui nesse caso aqui, né, da redução, processo inverso, né, dessa reação anterior. Então, aqui no caso, o ferro foi de 0 a 3, quer dizer, de 3 a 0, né, então foi de mais 3 para 0, então houve uma redução do ferro, e o oxigênio, que era -2, foi para 0. Então, de -2 indo para 0, aumentou o número de oxidação. Então, o oxigênio sofreu uma oxidação nesse processo, tá certo? Aqui, lembrando da carga formal que a gente estudou lá na estrutura da matéria ainda, né, um pouquinho, acho que inorgânica a gente não reviu, acho que alguma coisa, mas foram estudos da estrutura da matéria, né, que era carga formal, né? Então aqui nós temos as regras para carga formal e para o número de oxidação, tá certo? Aqui, como eu sempre digo, né, vai depender do advogado aqui de cada um dos elementos para saber para quem que vai os elétrons, tá certo? Então, para a carga formal, né, numa ligação covalente, os elétrons são divididos igualmente entre os elementos, tá certo? Independente da eletronegatividade deles. Então, por exemplo, o hidrogênio aqui, né, pela regra da carga formal, nós temos aqui uma ligação simples, tem 2 elétrons envolvidos na ligação. Então, se a gente dividir esses elétrons entre os 2 átomos, né, aqui nós temos, fica um elétron para o hidrogênio e outro elétron para o hidrogênio. No estado fundamental ele tem um elétron, e aqui nessa molécula ele também está com um elétron. Então, quer dizer que a carga formal, a diferença, né, entre o elétron no estado fundamental e na molécula, pela regra da carga formal aqui, é zero para os dois, tá certo? Então aqui a diferença, né, do elétron que ele tem aqui, pela regra da carga formal, e do estado fundamental é zero. Então a carga formal será igual a zero.
No número de oxidação, né, e por isso que a substância simples também tem número de oxidação igual a zero, né, significa que os dois elétrons aqui, os elétrons irão para o átomo mais eletronegativo. Só que nesse caso, com a molécula diatômica homonuclear, os elétrons não vão nem para um nem para outro, porque as eletronegatividades são iguais, tá certo? Então, quando as eletronegatividades são iguais, os elétrons são divididos igualmente entre os dois átomos. Então, aqui de novo, né, o número de oxidação para os elementos aqui para o hidrogênio é igual a zero. E por isso que a gente pode explicar que a substância simples, tanto as moléculas diatômicas quanto os metais na sua forma elementar, todos eles têm número de oxidação igual a zero, porque os elétrons são divididos igualmente, porque são todos átomos iguais. Então os elétrons serão divididos igualmente, tá certo? Mas se os átomos forem diferentes, né? Então aqui, por exemplo, nós temos o HCl, né? Pela regra da carga formal, né? Então quanto mais próximo de zero, mais estável vai ser a molécula, né? E aquela estrutura vai ser a mais provável, né? Então, pela regra da carga formal, independente da eletronegatividade, eu divido os elétrons da ligação covalente igualmente entre os átomos, tá certo? E aqui no caso, no estado fundamental, o hidrogênio tem 1, aqui nessa molécula ficou com 1, então a diferença é zero. Para o cloro também, né? No estado fundamental ele tem 7 elétrons, aqui ele tem 6 mais 1, 7. A diferença de elétrons nessa molécula e no estado fundamental é igual a zero, então a carga formal é igual a zero, né? E aí a gente define que essa estrutura é a mais provável, porque as cargas formais se aproximam de zero, né? Ou, no caso ideal, todas são zero, ok? Já para a regra do número de oxidação, né, numa ligação, numa molécula, né, que tem ligações, 2 ou mais átomos ligados por ligação covalente, né, então, nesse caso aqui, os elétrons irão para o átomo mais eletronegativo, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, o hidrogênio, ele perdeu os elétrons para o cloro. Então, no estado fundamental, ele tem um elétron. E nessa molécula ele está com 0 elétrons, certo? Então aqui nesse caso, para essa regra, né, do número de oxidação. Então no estado fundamental ele tem 1 elétron, e aqui nessa situação ele está com 0, então ele está com 1 elétron a menos, né? Então se tem deficiência de elétrons, ele tem carga positiva, né? Se tem deficiência de carga negativa, ele está positivo, tá certo? Liberdade das energias negativas, mas carga positiva ou negativa não tem nada a ver com energia positiva ou negativa do nosso psicológico humano, né? Mas aqui no caso, se ele, só fazer uma associação, né? Mas se ele perdeu carga negativa, ele está positivo, tá certo? Então ele está com deficiência de 1 elétron, então ele tem uma carga positiva, ou seja, o número de oxidação mais 1, ok? Já o cloro, como ele é mais eletronegativo, ele fica com os elétrons da ligação covalente. Então ele tem 6 aqui, mais 2, 8, né? No estado fundamental ele tem 7 elétrons, aqui ele está com 8 elétrons. Então aqui nesse caso ele fica com o número de oxidação menos 1, porque ele está com 1 elétron a mais, né, por essa regra do número de oxidação, ok? Essas regras aqui são interessantes para a química orgânica, para a gente determinar número de oxidação para moléculas orgânicas, né? Na inorgânica a gente já viu que é um pouco, e tem algumas regrinhas mais simples que é mais fácil de determinar o número de oxidação, mas advém dessa regra do número de oxidação, que a gente simplifica na inorgânica. Na orgânica também tentam simplificar e acaba ficando meio estranho, fica um número de oxidação meio para carbono, né? Mas a gente vai analisar 2 moléculas aqui, orgânicas, para determinar o número de oxidação de cada átomo dentro da molécula orgânica, certo? Aqui no caso eu tenho o etanol e tenho o ácido carboxílico. Eu vou só pausar para apagar aqui, refazer porque está meio
né? Olhando assim vai ficar confuso, eu vou só apagar para a gente refazer essas moléculas. Bom, então aqui no caso, redesenhei as moléculas, né? E aqui a gente vai usar aquela mesma regra para calcular o número de oxidação, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho dois átomos de carbono, então tem eletronegatividades iguais, eu divido aqui os elétrons da ligação covalente igualmente entre eles, certo? No caso do hidrogênio, ele tem uma eletronegatividade menor do que a do carbono, então ele vai perder os elétrons para os átomos de carbono. Então nós temos aqui, colocar desse jeito, simbolizando que aqui os dois elétrons que tem na ligação covalente irão para o carbono, tá certo? A mesma coisa vai acontecer aqui e aqui, tá certo? Por outro lado, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, aqui nesse caso, os elétrons irão para o oxigênio também é mais eletronegativo que o hidrogênio, tá certo? E é assim que a gente vai fazer, né, o cálculo do número de oxidação. Aqui nessa reação, eu estou demonstrando aqui que há uma oxidação do etanol para o ácido carboxílico. Então, antigamente, né, quando abria uma garrafa de vinho, tinha que tomar toda a garrafa, né? Hoje em dia não precisa, mas a gente toma do mesmo jeito. Mas se deixasse por muito tempo, mesmo na geladeira, né, o vinho na geladeira, o álcool do vinho acabava se oxidando a ácido acético, né? É um ácido carboxílico, mas aqui para o ácido acético, né? E ácido acético não, ácido acético, né? Aqui ele ficava vinagrado, né? Então o vinagre também é uma fermentação do álcool indo a ácido acético, tá certo? Tá confundindo com o fórmico, né? O fórmico tem um carbono e o acético, que é o nome comum, né, do acetato, ácido acético, né, é com dois carbonos aqui, né, que é de acético, de azido, né, e é o vinagre, né, e assim como o álcool, né, uma substância bem antiga, assim como a cerveja, né, do Egito Antigo e assim por diante. Então está na história da humanidade há muito tempo essas substâncias também, ok? Então aqui pela oxidação do etanol obtém-se aqui o ácido acético, né? E aí, no caso, a gente vai demonstrar aqui, pelo número de oxidação, que houve uma oxidação. Então, em orgânica, né? Vocês já passaram por isso, mas talvez para quem não pegou, né? Quando uma molécula sofre uma oxidação, geralmente é quando ela reage com oxigênio, né? E uma substância orgânica, se ela perde oxigênio, ela sofre uma redução. Assim como se uma substância reage com o hidrogênio, ela sofre uma redução, e se ela libera hidrogênio, ela sofre uma oxidação, certo? Então aqui, pela reação, se a gente observar uma reação orgânica que tem oxigênio, significa que consumiu oxigênio, né, porque a molécula orgânica sofreu uma oxidação, assim como as inorgânicas também, né? E com o hidrogênio sofre redução, ok? Então aqui nesse caso a gente vai demonstrar calculando o número de oxidação, né? E qual dos elementos, né, dentro da molécula sofreu oxidação, ok? Aqui só para a gente adiantar, né? Então aqui o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, aqui também, né? Aqui ele vai ficar com todos os elétrons das ligações, aqui os elétrons serão divididos igualmente, e nesse caso aqui, os pares de elétrons do hidrogênio serão perdidos para o carbono, que é mais eletronegativo. Então, nesse caso aqui, o hidrogênio ficou com 100 elétrons, né? Então, todos os hidrogênios, né, terão... Deixa eu mudar de cor aqui, só para enfatizar os números de oxidação. Deixa eu ver se dá para deixar mais forte aqui a caneta. Então, aqui os hidrogênios ficarão com número de oxidação mais 1, tá certo?
Aqui eu vou colocar só para um hidrogênio, mas todos os hidrogênios aqui perderam os elétrons para os átomos de carbono e para o oxigênio. Então, nesse caso, o número de oxidação dos hidrogênios é igual a mais um. E geralmente, né, tanto inorgânica como orgânica, né, os hidrogênios eles têm número de oxidação mais um. Só se ele tiver, né, na forma de hidrogênio elementar, H2, que ele vai ser zero, ou na forma de peróxido, né? Então, na forma de peróxido ele pode ser, não na forma de peróxido, né? Na forma de hidreto ele pode ser menos um, certo? Mas em geral ele é mais um, né? Na maioria das substâncias é mais um. Só se ele estiver ligado a um metal, né? Ele vai ser menos um, ou se ele estiver na forma elementar que ele é zero, ok? Então, em todos os casos o hidrogênio vai ser mais um, ok? Aqui o oxigênio ele tem, né, 2, 4, 6, 8 elétrons nessa molécula, certo? Então, nesse caso, o oxigênio no estado fundamental ele tem 6 elétrons, aqui ele está com 8. Então, ele está com 2 elétrons a mais, né? Então, significa que o número de oxidação dele... deixa eu é menos 2, né? Ok? Então, para o oxigênio aqui ele é menos 2. Aqui nós podemos observar também que o oxigênio aqui ele está com 2, 4, 6, 8. Então aqui também ele vai ser menos 2. E aqui no caso também, né? 2, 4, 6, 8, menos 2. E a mesma coisa para o oxigênio, né? Se ele não tiver na forma de peróxido, né, ou superóxido, no caso do peróxido ele vai ser menos 1, superóxido vai ser menos meio, né? E no caso do oxigênio elementar, né, por exemplo, esse oxigênio aqui é zero, tá certo? Pelas mesmas informações que a gente viu ali atrás por hidrogênio. Fora esses casos, o oxigênio sempre vai ser menos 2, né? Mas aqui a gente calculou também, viu como que a gente observou por que o oxigênio é menos 2 aqui, tá certo? Então agora faltou só os carbonos, os átomos de carbono para a gente calcular o número de oxidação. Então aqui para esse carbono aqui, ó, no estado fundamental o carbono tem 4 elétrons. Aqui ele está com 2, 4, 6, 7, tá certo? Então se no estado fundamental ele tem 4 e aqui ele está com 7 elétrons, esse carbono aqui está com o número de oxidação menos 3, certo? E esse carbono aqui, ó, ele está com 2, 4 e aqui 5, está com um elétron aqui, né? Então, nesse carbono aqui, ele está com menos 1, o número de oxidação dele. Esse carbono aqui e esse carbono aqui. Então, um carbono menos 3 e outro carbono menos 1, certo? Aqui os hidrogênios e o oxigênio, né? Mais 1 e menos 2. A gente se preocupar com os átomos de carbono, né? Então, aqui no caso, esse átomo de carbono não mudou, né? Tá a mesma coisa que esse, ó. 2, 4, 6 e mais um 7, então ele está aqui menos 3. Então não sofreu alteração do número de oxidação esse carbono, mas esse carbono aqui, ó, ele perdeu agora os elétrons aqui para os átomos de oxigênio, ficou com só um elétron, né, nessa molécula. Então no estado fundamental ele tem 3 elétrons e aqui ele está com 1. Então ele está com 3 elétrons a menos do que ele teria no estado fundamental. Então ele vai ficar aqui com o número de oxidação mais 3, certo? Então aqui, ó, se a gente observar, deixa eu ver se eu coloco, tem uma outra cor aqui, vou colocar verde. Se nós observarmos aqui, esse átomo de carbono aqui, que era menos 1, ele sofreu uma oxidação e foi para mais 3.
tá certo? Então aqui a gente comprovou que houve uma oxidação da molécula orgânica e quem sofreu oxidação dentro dessa molécula foi esse átomo de carbono, tá certo? Nós podemos utilizar a mesma regra que a gente utiliza, deixa eu ver aqui, a senhora Anitta está latindo. Nós podemos aqui, vou tirar aqui, colocar um pouco para cima. Nós podemos perceber aqui, né, que a gente pode fazer o mesmo cálculo que a gente faz para substâncias inorgânicas, só que o resultado não vai ser tão interessante assim, né? Vai ser uma média dos números de oxidação que a gente vai ter aqui se fizer por aquele cálculo. Então aqui, ó, eu não sei qual é o número de oxidação do carbono, né? Mas eu sei que o hidrogênio geralmente é mais 1 e o oxigênio, né, numa molécula normal, é menos 2, tá certo? Então aqui no caso eu sei que eu não sei o número de oxidação do carbono é X, o número de oxidação do hidrogênio é mais 1 e do oxigênio é menos 2. Tá certo? Eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênio, então mais 6, e aqui um oxigênio, então menos 2. Então, se eu fizer a conta aqui, né, vai dar mais 4, né? Depois aqui no caso vai ficar menos 4, dividido por 2 vai dar menos 2. Então aqui vai ser uma média do número de oxidação. Então aqui, ó, menos 3 e menos 2, menos 3 e menos 1, e aqui no caso o número de oxidação total do carbono seria menos 4, dividido pelos 2 carbonos daria aqui menos 2, tá certo? Que não é tão correto assim. Os átomos de carbono têm número de oxidação diferentes, mas de modo geral a gente consegue observar que houve uma oxidação dos átomos de carbono, só que por essa regra aqui a gente não identifica qual átomo de carbono que sofreu a oxidação, certo? Nesse caso aqui também, ó, aqui menos 3 e menos 2. Esse carbono aqui que sofreu a oxidação, né? Se a gente fizer pela regra normal, né, X, né, carbono não sei, hidrogênio é mais 1, oxigênio menos 2. Então 2x mais 4, menos 4 aqui. Então aqui no caso, 2 vezes menos 2, né? Então menos 4. Então mais 4 menos 4 dá 0, né? Então fica 2x igual a 0, então x vai ser igual a 0. Né? Então aqui vai ser uma média do número de oxidação dos 2 carbonos, só que um é menos 3, outro é menos mais 3. Né? Então a soma dos números de oxidação dá igual a 0. Né? Então aqui é como se tivesse ido de menos 2 para 0, só que é uma média dos números de oxidação dos átomos de carbono. E por isso que se a gente fizer essa regra para moléculas orgânicas, a gente chega numa conclusão correta, né? Mas é uma média dos números de oxidações dos átomos, né, envolvidos, né, de um dos átomos envolvidos na oxidação ou na redução, tá certo? Mas para moléculas, então para orgânica, se a gente quiser fazer uma análise mais aprofundada do número de oxidação, podemos fazer dessa maneira, certo? Para inorgânica não tem problema, a gente seguir aquelas regrinhas, né, que nós já vimos. Aqui eu ia refazer, tá meio feinho aqui, né, mas aqui eu já mostrei um pouco, ó, o substância simples, né, o número de oxidação é igual a 0. Então, moléculas diatômicas ou mononucleares, O2, H2, Cl2 e assim por diante, ou ferro, metálico, todos os metais na forma metálica têm número de oxidação igual a 0, certo? Hidrogênio em geral é mais 1, né? Com exceção se ele estiver na forma de hidreto, que é menos 1, ou na forma elementar H2, né, que é 0, certo? O oxigênio é a mesma coisa. Se ele estiver na forma comum, né, ele é menos 2, né? Aqui, números algarismos romanos, para diferenciar da carga, né? Aqui, número de oxidação, a gente tem que diferenciar da carga. Aqui é quase a mesma coisa, mas nem sempre, né? E aqui no caso, o oxigênio, se ele estiver na forma de peróxido, principalmente se ele não estiver na forma elementar, que é 0,
ou na forma de peróxido, que é -1, né, e tem o superóxido, mas quase a gente não trabalha com ele. Geralmente o oxigênio, né, em substâncias compostas é -2, certo? Aqui metais alcalinos também, né, se tiver em substâncias compostas, né, compostos iônicos, ele vai ser +1. Né? Só se ele estiver na forma metálica, elementar, que é 0, né? Todas as substâncias. Né? Aqui metais alcalinos terrosos, né? Sempre vai ser +2 em substâncias compostas. Né? Os não metais aqui vai depender aqui da família que ele ocupa, tá certo? Então, alguns, né, tem números de oxidação variáveis e a gente precisa calcular o número de oxidação para os não metais. Né? Quando for oxiânions, por exemplo, né, precisamos calcular o número de oxidação dos não metais. Mas, em geral, se for um íon simples, né, os halogênios terão carga -1, número de oxidação -1, e os calcogênios, né, se for um íon um íon simples, né, ou um ânion simples com apenas um elemento, né, ele terá número de oxidação -2. Por exemplo, né, o enxofre, né, aqui o número, e geralmente também é fácil de a gente determinar aqui o número de oxidação, né, de uma substância, de um íon simples, porque a carga vai ser igual ao número de oxidação. Então, o O2-, né, vai ter número de oxidação -2, o enxofre, sulfeto, né, número de oxidação -2 e assim por diante, assim como os halogênios. Né? Então, clorito, né, brometo, iodeto, né, terão, aqui tem a carga -1 e vai ter também o número de oxidação -1. Okay? Agora, se tiver um oxiânion, né, por exemplo, o perclorato, né, ClO4-, né? Então aqui o número de oxidação se ele estiver associado com oxigênio, né, a gente vai ter que fazer aquela análise que eu fiz anteriormente para determinar aqui o número de oxidação do cloro, certo? Aqui também número de oxidações fixas, né, são esses elementos aqui que faz uma diagonal na tabela periódica. O alumínio, né, aqui no caso, se no estado elementar todos os metais são 0, mas se ele tiver numa substância composta óxido de alumínio, sulfato de alumínio, sempre vai ser +3. Né? A carga vai ser +3 e o número de oxidação vai ser igual a +3 também. No zinco, sempre +2, né? E a prata sempre +1. Ok? Aqui eu vou recalcular, deixa eu só limpar aqui, aí a gente vai fazer aqui, ó, o potássio, metal alcalino, né? Aqui no caso, em substância composta, sempre vai ser +1. E o oxigênio aqui, né, não está no peróxido, então aqui nesse caso, o oxigênio -2. Mas vamos recalcular aqui. Bom, então aqui para calcular, por exemplo, o cromo, que eu não sei qual é o número de oxidação dele, eu determino aqui, eu sei que metal alcalino, né, sempre vai ser +1. Né? Aqui o cromo eu não sei, então é X. E o oxigênio aqui, -2. Certo? Eu tenho 2 potássio, então vai ser 2 aqui. 2 vezes 1, 2. Né? Mas eu tenho 2 cromos, então vai ser 2x. E aqui eu tenho -2 vezes 7 vai dar -14, certo? E aqui, como essa é uma substância neutra, não tem carga, né? Então aqui vai ser igual a 0. Se fosse um íon composto, né, aí a gente colocaria igual a carga do íon composto aqui, tá certo? Então se fosse sulfato, né? Então enxofre eu não sei o número de oxidação, oxigênio -2, né? Então seria x mais 2 vezes -2, 4 vezes -2, igual a, o sulfato é 2-, então igual a -2, tá certo? Aqui no caso vai ficar 2x menos
12, né, igual a zero. Aqui no caso vai ficar 12 dividido por 2, que vai dar 6. Então o número de oxidação aqui do cromo, né, para nessa substância, o dicromato de potássio, vai ser mais 6. Certo? Então assim que a gente calcula, se a gente não souber, geralmente a gente não sabe de um dos elementos, quando a gente se acostuma, acaba já sabendo automaticamente, mas se tiver dúvida, calcula o número de oxidação para substâncias inorgânicas, né, por essas regras. Então, sabendo essas regrinhas simples aqui, a gente calcula facilmente o número de oxidação para um elemento que a gente não sabe o número de oxidação. A somatória dos números de oxidação tem que ser igual à carga do composto. Se a carga do composto é zero, ou seja, uma substância eletricamente neutra, é igual a zero. Se for um íon composto, a somatória vai ser igual à carga desse composto, certo? Bom, aqui eu vou elaborar uma outra aula sobre abalançamento por semi-reações. Então, nesse caso aqui, depois eu retorno, né, a essa questão aqui e eu vou resolver só essa questão aqui, certo? Então, geralmente no balanceamento, né, de equações químicas, vocês já fizeram bastante nessa altura do campeonato, a opção é por tentativa, né? Se for uma equação simples, né, eu posso fazer por tentativa. Tem algumas estratégias, né, mas essas são indicações, né, de como balancear uma reação simples, tá certo? Mas se não for possível, né, provavelmente essa é uma reação de oxirredução. Bom, e aí se a equação for difícil para balancear, então a gente utiliza, né, a segunda estratégia, que é um pouco mais difícil, mas para equações mais complicadas. Então a gente utiliza o método da variação do número de oxidação, tá certo? Aqui no caso, né, como já estava colorido, eu deixei desse jeito mesmo para a gente tentar entender. Então aqui em vermelho, aqui em cima, né, primeiro eu determino todos os números de oxidações de todos os elementos na minha equação química. Então aqui, para essas equações que eu já tenho todas as substâncias, né, eu já sei quais são todas as substâncias envolvidas na reação. A gente vai ver pelo outro método, né, que se eu não tiver todas, eu só preciso da substância que está oxidando e a substância que está reduzindo. Nesse caso aqui só falta balancear, eu já tenho todos os elementos da reação química, certo? Então, geralmente das semi-reações não aparece a água, hidrogênio, H+, ou H-, e assim por diante, né? Então, eu tenho que ter uma equação aqui de oxirredução e que tenha todas as substâncias, só faltam os coeficientes estequiométricos, certo? Então, nesse caso aqui, eu coloquei aqui todos os números de oxidações e percebi aqui que apenas o manganês, aqui e aqui, que houve uma variação do número de oxidação, então foi de +7 até -2. E aqui eu tenho, fora ele, né, o enxofre permaneceu, né, com o mesmo número de oxidação, 6 e 6 aqui. O hidrogênio, né, mais e mais, e também o enxofre eu já falei, né, o potássio, né, que não vai variar. Ou ele vai ser zero, vai sofrer uma redução, que é bem difícil, né, mas pode acontecer, mas ele pode sofrer uma redução, uma oxidação, né, se for jogado em água ele sofre uma oxidação, mas aqui o potássio ele permanece mais um, certo? O único que tem uma variação aqui é o oxigênio, só que eu tenho vários, na realidade todas as substâncias aqui que na reação apresentam oxigênio. Então eu tenho que ir com calma aqui para saber aqui qual que é o oxigênio, né? Esse oxigênio aqui ele tem -1 e esse oxigênio aqui está com 0, tá certo? E aí eu tenho que saber qual foi a variação do número de oxidação do oxigênio.
E aí, por que não pegar aqui o oxigênio do sulfato e dizer que ele foi de -1 para -2, né? Aí eu tenho que usar o bom senso, né? O sulfato, ele não sofre alteração, né? Então aqui o sulfato ele permanece o mesmo no início e no final. Ele só vai sofrer alteração, por exemplo, se eu tivesse sulfito indo a sulfato, né? Mas nesse caso não há alteração do número de oxidação do oxigênio do sulfato, tá certo? E também aqui, ó, eu tenho o oxigênio do permanganato, né? Só que aqui, como eu já tenho o manganês, né? Que já sofreu uma redução, né? Então, provavelmente, o oxigênio aqui do permanganato não vai sofrer oxidação, porque senão ele não precisaria aqui do peróxido, tá certo? Então, aqui, qual o oxigênio que vai sofrer aqui a oxidação? Né? E se o permanganato está sofrendo uma redução, o oxigênio tem que sofrer uma oxidação. E os outros oxigênios, eles são -2, então ele está reduzindo também, estaria reduzindo. Mas se um reduziu, o outro tem que oxidar, certo? Então de -1 foi para 0 aqui. Então, o oxigênio que sofreu uma oxidação seria do peróxido indo ao oxigênio, tá certo? Então, tem que focar nesses. Aqui, no caso, é um pouco diferente, tem equações mais simples, mas tem mais complexas do que essas também, né? Mas essa está no meio termo, né? A gente tem um oxigênio ali que, no primeiro momento, é meio difícil identificar qual que está sofrendo a oxidação, certo? Mas então o permanganato está sofrendo redução e o oxigênio está sofrendo uma oxidação, certo? Então o manganês ou permanganato de potássio é o agente oxidante, porque ele sofreu uma redução, e o oxigênio é um agente redutor, porque sofreu uma oxidação, certo? Qual que é o próximo passo aqui que a gente tem que fazer? Determinar aqui qual que é a variação do número de oxidação e a atomicidade. Geralmente aqui a gente pega, né, para colocar os coeficientes estequiométricos, as substâncias dos reagentes, né? Mas uma regra é, pega do lado que tiver maior atomicidade, né? Os elementos aqui, a atomicidade é o número de átomos que ele apresenta. Então aqui, ó, o manganês é 1 e 1, né, dos dois lados, o oxigênio é 2 e 2. Então aqui, nesse caso, tanto faz de que lado que eu pego. Mas assim, para facilitar, se a atomicidade é igual, né, ou seja, o número de átomos de quem está oxidando e reduzindo é igual, pega dos reagentes, tá certo? Então tem essa regra também. Se, por exemplo, os produtos têm uma atomicidade maior do que a dos reagentes, vai dar problema ou não vai ficar números inteiros, né, na, no balanceamento. Então por isso que a gente pega a substância do lado que tiver maior atomicidade, né? Mas aqui as atomicidades são iguais. Então aqui no caso, a variação do número de oxidação, por exemplo, para o manganês, está indo de 7 para 2. Então a variação é 5, independente se é positivo ou negativo, que a gente só vai colocar um número inteiro como coeficiente estequiométrico, certo? Então aqui a variação foi 5 e a atomicidade é 1. Então eu multiplico a variação do número de oxidação vezes a atomicidade. Então 5 vezes 1 é igual a 5. Ou seja, o manganês está recebendo 5 elétrons, certo? No caso do oxigênio, a variação do número de oxidação é igual a 1, certo? E aqui a atomicidade é igual a 2. Então, 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui o número de elétrons, né, que o oxigênio está doando, como ele está oxidando, está perdendo elétrons. Então, aqui o número de elétrons que ele está doando é igual a 2. Ok? E aí o que acontece? Aqui, na regra do balanceamento, o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos, tá certo? Então, se aqui eu inverter aqui o número de elétrons doados e recebido
por meio de coeficientes, né? Se eu multiplicar 2 vezes 5, eu tenho 10, e 5 vezes 2 dá 10 também. Então, se esse aqui está recebendo está doando 2 elétrons, eu multiplicar por 5, eu consigo aqui padronizar que ele está doando 10 elétrons. E esse aqui que está recebendo 5 elétrons, se eu multiplicar por 2, né, aí eu vou ter aqui, né, se uma substância recebe 5 elétrons, duas substâncias receberão aqui, ou 2 mols, né, de substâncias, receberão aqui 10 mols de elétrons, tá certo? Então eu multiplico fazendo essa inversão aqui do número de elétrons doados e recebidos pelo coeficiente estequiométrico. E aqui no caso, 2 vezes 5 dá 10 e 5 vezes 2 vai dar 10 também. Okay? E aí nesse caso, sabendo esses dois coeficientes estequiométricos, aí eu praticamente resolvo o balanceamento da minha equação por oxirredução. Né? Parece, né, bobo, né, que só dois coeficientes estequiométricos, mas geralmente é o start para resolver o balanceamento da reação. Eu posso ir por tentativa, eu demoro mais tempo, mas pode ser que eu consiga, pode ser que não, dependendo da equação. Mas se eu resolvo esses dois primeiros sudoku aqui, né? Se eu tenho um sudoku lá que está meio travado, se eu consigo uma dica ou duas dicas, eu consigo resolver o sudoku inteiro, né? Então aqui nesse caso, ó, eu vou pegar agora, por exemplo, eu tenho aqui permanganato aqui, geralmente também uma estratégia eu deixar por último aqui substância simples, que aí é meu coringa, né? Uma estratégia de balanceamento, né, por tentativa. Né? E o resto aqui do balanceamento é por tentativa. Então deixo esse oxigênio por último e vou balancear o que eu tenho certeza. Então, ó, tenho 2 potássio, que está o azul aqui, é que eu fixei os coeficientes estequiométricos, certo? Então eu tenho 2 potássio aqui, então aqui eu já tenho 2 potássio, eu fixo aqui o coeficiente como 1. Então assim, eu não preciso colocar, mas só para mostrar que eu não vou alterar mais esse coeficiente aqui. Então vai ficar 1 aqui, tá certo? Manganês também eu tenho 2 aqui. Então eu coloco, aqui eu só tenho 1 no sulfato de manganês 2, então aqui eu coloco 2 aqui, tá certo? Que mais? Vamos ver. Ó, aqui, resolvendo esses dois, eu posso considerar, como o sulfato não é alterado, eu posso considerar aqui como um sulfato aqui, mais 2 sulfatos aqui, eu tenho 3 sulfatos. E aí eu posso colocar o 3 aqui, né? Colocando 3 sulfatos ou 3 átomos, né, de enxofre aqui, certo? Então, um átomo de enxofre mais 2 átomos de enxofre, 3 átomos de enxofre, né? Coloco o coeficiente 3 aqui. Então, desse lado já está balanceado, né? Teoricamente, só falta aqui a água e o oxigênio. Mas aqui, ó, eu tenho aqui 3 vezes 2, 6 hidrogênios, e 5 vezes 2 aqui, 10 hidrogênios. Então, 10 mais 6 dá 16, eu coloco 8 aqui, né? E aí só essa substância desse lado tem hidrogênio. Então, 8 vezes 2, 16, e eu balanceei. E aí ficou só faltando o oxigênio, que é o nosso coringa, né? A substância simples eu deixo por último, né? Então, aqui, ó, eu tenho 2 vezes 4, 8 oxigênios, 3 vezes 4, 12 oxigênios, e 5 vezes 2, 10 oxigênios. Então, 10 mais 12, 22, mais 8, 30 oxigênios desse lado, né? Desse lado aqui eu tenho, né, 4 mais 4 mais, quer dizer, 4, 2 vezes 4, 8, e 8 vezes 1, 8. Então, 8 mais 8, 16, mais 4, 20, né? Então, eu tenho 20 oxigênios, então está faltando 10 oxigênios. Então, se eu multiplicar por 5 aqui, eu teria aqui 10 átomos de oxigênio aqui, né? E aí eu fecho, né, com aqui 10 oxigênios, então aqui 8 mais 8, 16, 20, 30
oxigênios, né? E está balanceada a equação pela variação do número de oxidação, certo? Então aí eu vou fazer mais uma aula agora, separada, para mostrar, só 44 minutos, né? Para mostrar o balanceamento pelas semi-reações. E a gente resolver esse exercício aqui, certo? Então é isso.